A Baleia, o novo filme do Darren Aronofsky, chegou na quinta-feira passada aqui nos cinemas do Brasil, trazendo na bagagem aí uma responsabilidade gigantesca. São 3 indicações ao Oscar, inclusive o de melhor ator, para o Brendan Fraser, que está retornando aí para os holofotes de Hollywood. Mas afinal de contas, ele está realmente tão bem assim no filme? O filme vale a pena ser assistido? Segura aí um pouquinho que eu já te conto tudo isso. Preparou? Foi! Fala galera do bem, Lúdio Simões sou eu e devo confessar uma coisa pra vocês, hein? Ainda completamente impactado. Eu assisti esse filme agora no sábado passado e devo dizer pra vocês que há muito tempo que eu não me emociono tanto, né, com o filme, e principalmente com um filme que tem uma despretensão, né, tão grande. Apesar de ser uma obra bastante bonita, bastante, né, trabalhosa, enfim, né, com uma produção gigantesca e tal. É uma obra pequena do ponto de vista em que são poucas locações, é uma locação só, na verdade, quer dizer, uma casa só, você vai ao quarto, você vai ao banheiro, você vai à cozinha e tal, mas você não sai dali daquele espaço. O elenco, acho que são 5 pessoas, né, 5 pessoas e meia, depois eu explico essa meia pessoa. E tudo isso preenche a tela durante 1 hora e, sei lá, quase 2, de uma maneira tão arrebatadora, de uma maneira tão alucinante, que eu vou te dizer, viu? Há muito tempo, como eu disse, eu não me emociono tanto. O filme conta a história do Charlie, que é um professor universitário de literatura e redação criativa, que acaba terminando um casamento, né, e abandona a esposa por conta de um amor desenvolvido por um ex-aluno. Por não aceitar esse amor, né, essa relação homoafetiva, a mulher dele acaba meio que afastando ele, né, quer dizer, meio que não, ela acaba afastando totalmente ele da filha, e essa filha cresce sem pai, ela passa 9 anos sem ver o pai. Isso desenvolve um turbilhão na cabeça dessa filha e faz com que o Charlie, em um determinado ponto da vida dele, ele passe a repensar toda a situação dele e passe a tentar desesperadamente retomar essa relação com a filha dele. Por conta de uma obesidade mórbida, ele dá aulas online, né, e sempre com a câmera dele desligada. Isso, de certa forma, aproxima a gente já de cara, a gente de cara já fica sabendo qual é o problema, digamos assim, do Charlie, por meio dessa atitude dele. Ele não quer se mostrar para os alunos, ele não quer se mostrar porque ele acha inicialmente que o fato dele estar se mostrando e das pessoas verem como ele é de fato, ou como ele se deixou ficar, né, como ele se tornou, isso vai fazer com que ele perca a credibilidade. Afinal de contas, ele é um profissional respeitado. Então esse fato dele se esconder, né, atrás da câmera, né, atrás da câmera desligada sempre, faz inclusive com que os alunos questionem isso, né? Existe uma passagem, existe uma cena até bem engraçada que um dos alunos manda equivocadamente uma mensagem que ele deveria mandar no privado para alguém, ele manda no grupo ali, e o Charlie acaba vendo, e nessa mensagem ele questiona: pô, mas afinal de contas a gente nunca vai ver a cara dele? E ele responde: não, vocês não vão ver por enquanto porque minha câmera está quebrada, realmente, eu não mandei consertar ainda e tal, enfim. Desculpa pura, né, por uma situação que ele próprio criou. A vida do Charlie é completamente hermética dentro daquele quadradinho ali, dentro daquela casa dele, ele não sai de casa para nada, por dificuldades de locomoção, por essa questão toda dele se envergonhar da pessoa que ele se tornou, da pessoa que ele é e tal. Então ele se colocou ali dentro daquele quadradinho, e é ali que ele vive, é ali que ele tem todos os dramas, todos os problemas, todas as inculcações dele, ele resolve tudo ali dentro mesmo. E é um cara extremamente sofrido sempre, por conta do tamanho, afinal de contas são quase 300 quilos de peso que ele acabou desenvolvendo durante a vida, e tudo isso desencadeado pela morte desse namorado dele. A partir do momento que ele perde esse grande amor da vida dele, ele passa a ver na comida toda, né, a solução para essa tristeza que ele desenvolveu. E isso desencadeia um problema muito maior, um problema absurdo, porque ele passa a querer comer até morrer, porque ele vai perdendo o interesse pela vida. O Charlie só tem uma amiga, que é a Liz, que é interpretada pela Hong Chau, brilhante nesse papel, não por acaso também está concorrendo ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. E a Liz, na verdade, é o grilo falante, né, do personagem do Charlie. Ela tenta colocar juízo naquela cabeça e tenta fazer com que ele volte à terra, ou seja, ela por ser uma enfermeira, ela desesperadamente fica lutando para que ele procure um hospital, para que ele procure um médico, para que ele, né, se cuide, para que ele se trate, porque ele está à beira da morte.
E ele não concorda, ele alega que ele não tem um plano de saúde, que ele não tem dinheiro, e que se ele tiver que gastar um dinheiro desse, ele vai se sentir muito mal, porque é um dinheiro que, afinal de contas, ele está juntando para outras coisas. Que se for um caso extremo e que, né, que realmente seja muito necessário, ele vai gastar, mas caso contrário, ele vai segurar até onde ele puder. E isso faz com que o personagem da Hong Chau desenvolva um desespero absurdo, porque ela está vendo a situação dele, ela está vendo que ele não vai muito longe, né? Então, se você está esperando por um momento de emergência para usar esse dinheiro, usa agora, porque você pode não ter um momento como esse daqui a 10 segundos. Então é um personagem também bastante complicado, bastante complexo, cheio de camadas, é um personagem que vai de um extremo ao outro, assim, do momento terno, do momento delicado, ela vai para um momento fera em uma fração de segundos. Então é muito legal a gente acompanhar tudo isso e, repito, tudo isso dentro daquele espaçozinho hermético que o Charlie criou para ele. Aos poucos nós vamos, através desse desenrolar do estado de saúde do Charlie, a gente vai conhecendo inclusive os outros personagens, eles vão se mesclando e eles vão entrando na história de uma maneira muito inteligente, uma maneira muito bem pensada. Por exemplo, o Charlie, tudo para ele é muito sofrido, tudo para ele é muito penoso, o ato de comer é penoso, o ato de tomar banho é penoso, o ato de respirar, de se locomover, de se deitar, de se sentar, é tudo muito complicado para ele. Então, num desses momentos em que ele está ou sofrendo uma crise de ansiedade ou sofrendo um infarto, ele é salvo por um missionário que bate na porta dele para pregar a palavra e tal, e acaba salvando a vida dele, que estava quase morrendo. Esse personagem é o Thomas, que é interpretado pelo Ty Simpkins, e que acaba, a partir desse choque, desse momento em que ele se vê frente a frente com a morte, ou seja, se esse cara não chegasse aqui agora, para mim já era, para mim tinha dado, a partir desse choque ele começa a entender uma série de coisas e ele começa a entender que é preciso dar um jeito na vida dele. É uma coisa extremamente natural, extremamente normal, que isso acontece com a gente também, né? A gente diz que a gente passa a fechar mais a porta depois que a porta, né, depois que a casa é arrombada, depois que a casa é roubada, e é mais ou menos por aí. A gente passa a se cuidar um pouco mais, a gente passa a tomar mais cuidado com a gente a partir do momento que a gente toma sustos na vida. A gente passa a direcionar melhor as nossas atitudes e tal, a partir do momento que a gente entende que alguma coisa pode dar errado logo ali e a gente tem pequenas provas e pequenos sinais disso aí. Então isso aconteceu com esse personagem. A partir do momento que ele percebeu que o fim pode estar logo ali, vamos então tentar organizar o meio de campo aqui, que é para a coisa não ficar esquisita. E nesse ponto, quando pinta esse desespero, né, meio que momentâneo aí, por conta da proximidade da morte, ou pela noção de que a morte pode estar tão próxima, ele se dá conta de que a prioridade 00 dele agora é se reconectar com a filha dele, com a Ellie, que foi a filha que ele meio que abandonou quando ele saiu de casa. E isso para ele se torna uma urgência. E aí então, esse ato e esse fato, né, eu preciso me reconectar com a minha filha, acaba desencadeando uma outra problemática gigantesca, porque ele bota na cabeça o seguinte: ele precisa se reconectar com essa filha e todo o dinheiro que ele juntou durante a vida inteira, ele tem que deixar para essa filha, para que ela recomece a vida, para que ela comece uma história e tal. Só que a filha tem 16, 17 anos, é extremamente revoltada, é extremamente, né, de mal com a vida, ela é extremamente problemática e tal. Então, quer dizer, vale a pena você se matar, vale a pena você se entregar, vale a pena você, né, você dispor de todo o patrimônio que você tem e que você poderia, inclusive, com isso salvar a tua vida e ajudar essa filha, né, a conduzir a história dela, né, e a se encaminhar na vida? Ou vale a pena realmente pegar toda essa grana, entregar para a filha e beleza, e bota, né, o paletó de madeira? Aí é uma coisa que a gente começa a questionar, começa a discutir e a gente começa realmente a botar os pingos nos is e começa a torcer por algumas soluções para esse personagem. É o momento em que a gente mais mergulha, né, nessa história, nessa narrativa. Primeiro pelo seguinte, porque o Charlie ele é um cara que demonstra isso, o Brendan Fraser fez de uma forma gigantescamente brilhante, uma competência absurda para tudo isso, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí mais pra frente, mas ele mostra nessa delicadeza dele, na delicadeza de um personagem de 300 quilos, toda essa fragilidade que ele tem. E no momento em que o personagem da Ellie entra em cena, a gente vê a disparidade absurda. E isso talvez até tenha sido um ponto que, de certa forma, tenha me incomodado um pouco, eu posso me arriscar em dizer. Porque é o seguinte, o Charlie, ele demonstra toda essa delicadeza. O personagem da Ellie, né, que é da Sadie Sink, ele entra com tudo, ele entra com uma violência absurda, ele entra com uma revolta absurda, e isso eu acho que deixou esse personagem alguns tons, eu diria que uns 10 tons acima
do restante dos personagens. E num filme em que você tem 5 personagens atuando durante o tempo inteiro, você pegar um personagem só e elevar o tom dele, ele fica meio acima da manada e é uma coisa um pouco perigosa. Isso, de certa forma, me incomodou um pouquinho. Eu acho que não precisava ter dado tanta cor para esse personagem. Ok, é um personagem que tinha que ter esse caráter mais estranho, essa coisa mais revoltante, essa coisa mais para nós, espectadores, mais enojante. A gente tinha realmente que odiar essa personagem, só que eu acho que poderia ter sido feito de uma outra forma. Ficou over, não sei, cara. É tudo tão, sabe? Existe uma coisa que tem que ser levada em consideração também nesse filme, que é o seguinte. Esse roteiro ele foi escrito pelo próprio autor da história, que escreveu essa história para o teatro, né? E isso pode ter tido consequências, digamos assim, que, a meu ver, me agradaram, tá? Não a todo mundo, não vai agradar a todo mundo com certeza, mas a mim agradou. Vou explicar por quê. O teatro ele é um outro veículo, ele te dá outras possibilidades, você tem que convencer o teu público que está ali na tua cara de uma outra maneira completamente diferente do cinema, é uma outra plataforma, é uma outra linguagem completamente diferente, você tem que convencer de dentro daquela caixinha preta as pessoas que estão ali de que aquilo realmente que está sendo feito ali é verdade, então é tudo feito de uma maneira muito maior, muito mais grandiosa, os movimentos são maiores e tal. Dentro do cinema, não. Você tem que fazer tudo caber dentro do espaçozinho da tela, dentro daquele quadradinho. E isso faz com que algumas coisas elas ganhem uma outra proporção, uma outra dimensão que a gente não está muito acostumado a ver no cinema, né? A mim, particularmente, como autor de teatro e como um cara que começou a vida artística no teatro, pelo teatro, a mim agradou, a mim não incomodou, digamos assim. Mas eu sei que muita gente vai estranhar isso. Algumas pausas dramáticas dos personagens, alguns movimentos, algumas entonações, algumas movimentações em cena, os personagens andando e de repente paravam e encaravam a câmera e tal. É uma coisa extremamente teatral, mas que a mim agradou, tá? Assim, não vai agradar a todo mundo, algumas pessoas vão ter um certo estranhamento com relação a isso, mas a mim agradou completamente. E aí, talvez com isso a gente consiga até explicar um pouco desse tom acima desse personagem, né, da filha do Charlie. Ela realmente veio bem acima da manada, a cabeça dela aparece realmente em todos os momentos. Ela entra nesse contraponto, ela talvez tenha tido um tempo legal para desenvolver tudo isso e para causar esse estranhamento na gente. Não sei se ela teve tempo de desfazer tudo isso, né, de se redimir perante o público de tudo isso, aí vocês vão ter que assistir o filme realmente para saber, mas a mim causou essa impressão, não precisava de tudo aquilo ali. O Aronofsky ele trouxe toda a complexidade do fazer teatro para dentro da tela do cinema. Isso foi gigantesco. E para um cara que tinha, né, na bagagem dele aí só cinema, né, e sempre com títulos e com filmes voltados a essa coisa das relações muito fortes, das relações muito pesadas, dos dramas muito pesados, muito contundentes, a coisa da deformação física, a coisa da busca pela perfeição, da busca dos deuses interiores e tal. Isso sempre teve muito presente na obra do Aronofsky. E é inclusive uma coisa que chama um pouco a atenção da gente, né, agora em A Baleia, porque ele mudou um pouco essa retórica dele, mudou um pouco o rumo da maneira dele fazer cinema, e deu um pouco mais de destaque para coisas que ele não costumava fazer. Alguns vão gostar, outros não, mas faz parte também, né? A chegada da Ellie na vida do pai foi uma coisa que para Liz causou uma certa estranheza, e ela tenta de todas as formas evitar com que haja essa aproximação, principalmente porque ela sabe que a filha não está trazendo nada de bom para o pai, muito pelo contrário, talvez esteja levando o pouco de bom que ele ainda tem, né? O pouco de coisas boas que ainda restam na vida dele, nesse resto de vida dele. Então ela meio que reage negativamente à chegada dessa filha, ao ponto de buscar a ajuda da mãe da menina, né? Que é uma pessoa que tinha uma relação péssima com Charlie desde a época da separação e que foi quem promoveu, inclusive, essa alienação parental durante esses 9 anos de vida da menina. E aí a Liz vai buscar essa mãe, né, que é a Mary, que é interpretada pela Samantha Morton, também de uma maneira brilhante, super legal, e ela vai buscar essa mãe para meio que tentar colocar os pingos nos is. E aí entorna o caldo geral, porque daí a mãe descobre que existem, né, 120 mil dólares aí em jogo e que de certa forma o pai estava querendo comprar, né, o carinho da filha, o amor da filha e tal, em troca dessa grana. A Liz, por sua vez, fica revoltadíssima porque ela abriu mão de uma série de coisas durante a vida inteira
inteira para poder cuidar do Charlie, achando que ele não tinha grana, na cabeça dela ele tinha $700 no banco e o cara de repente aparece com $120 mil e ele aí fica sem ter o que dizer, enfim. Cria-se uma polêmica gigantesca, uma situação meio que absurda e ali meio que joga a toalha nesse ponto, né? Porque, poxa, caramba, se existiu sempre essa relação, né, de desconfiança, ou seja, eu não era digna de saber que você tinha grana, que você tinha... Então não tem mais nada para fazer aqui. E aí o mundo do Charlie começa a desabar, ou seja, ele tem uma filha que só está interessada na grana dele, né, que está ali por conta dessa grana e por conta de um favor que o pai faria para ela, de reescrever uma redação para que ela pudesse não ser reprovada, né, e poder passar de ano. Enfim, é uma relação completamente intencional, ou seja, eu estou aqui porque eu dependo da tua grana e a partir do momento que você morrer, para mim tá lindo, tá ótimo, não vai fazer a menor diferença. A Liz acompanha tudo isso, a Mary se revolta com tudo isso, porque afinal de contas ela criou um monstro, digamos assim, e ela se sente culpada por isso, principalmente porque ela não quer que o Charlie culpe a ela, né, pelo comportamento da filha e pela personalidade que a filha desenvolveu. Afinal de contas, a filha foi criada por ela. Uma coisa que não aconteceu, o Charlie em momento nenhum culpou a ela, né, muito pelo contrário, ele carregava essa culpa e foi isso que fez com que ele desencadeasse toda essa tragédia, né, digamos assim, na vida dele. A Baleia é um filme forte, é um filme tocante, uma interpretação emocionante do Brendan Fraser. Ele utiliza 100% dos recursos que ele tem, recursos de ator, né, de respiração, de olhar, de lágrimas, de pausas, enfim, gestos. O Charlie parece a todo instante que ele está buscando as últimas forças, né, para consertar aquelas coisas todas que ele fez durante a vida dele. E que, afinal de contas, ele não é nenhum monstro, né, digamos assim. Então, acho que haveria necessidade ali de 2 pesos e 2 medidas, vamos avaliar as coisas, afinal de contas ele se afastou da filha também por muita pressão da mãe da menina, né, da ex-mulher dele. Enfim, não vamos julgar, não vamos entrar nesse mérito, mas eu acho que houve um peso muito grande, né, em cima do Charlie enquanto ser humano, não, né, enquanto personagem, talvez desnecessário, talvez desproporcional. Já que o Aronofsky escolhe sempre os atores dele a dedo e ele vai sempre naqueles atores que não tem medo de mergulhar, nesse filme não poderia ser diferente, né? Isso aí a gente, né, se for fazer um retrocesso rápido, aí a gente vai ver o que Natalie Portman fez, né, em Cisne Negro. Olha o sofrimento, olha o absurdo que foi aquela atriz naquele filme. Um outro ator também que trabalhou com Aronofsky e que trouxe uma carga dramática gigantesca para o personagem dele, um outro grande ator também, e que foi um ator lindo durante a vida inteira e que passou, né, uma boa parte da vida se detonando, se mutilando, se destruindo e tal, enfim, e voltou em 2008 com o Lutador, que foi o Mickey Rourke. Né? O que a gente viu o Mickey Rourke fazer durante a vida dele inteira e o que a gente viu ele fazer com a carreira dele a partir do momento em que ele, né, misturou a luta tal, e, né, com a carreira artística e desembocou exatamente em produções. É um cara extremamente difícil de se trabalhar, mas é um ator talentoso e que onde ele entra realmente ele faz um excelente trabalho. E agora Brendan Fraser está aí, né? A academia gosta desse tipo de personagem, gosta desse tipo de abordagem, que são 130 quilos de látex envolvendo o corpo desse homem. Não tem como, particularmente eu acho que não tem como ele não levar esse prêmio. A Baleia é um filme pesado, né? E não vai aí nenhum trocadilho, mas existem 2 momentos, né, que eu destaco aqui, que deveriam ter tido um pezinho ali, não diria na comédia, mas deveriam ter sido momentos mais leves, mas que se a gente for parar para analisar o entorno de tudo isso, né, e a razão de tudo isso, a gente vai ver que de comédia não tem nada, de engraçado não tem nada. O primeiro momento foi quando a Liz, numa crise de raiva, de ira, né, pela teimosia do Charlie, ela ameaça ele de esfaquear ele. Ameaça, eu tinha vontade de enfiar uma faca em você. Ele olha para a cara dela com a cara mais sonsa do mundo e diz: não ia fazer diferença nenhuma, afinal de contas os meus órgãos vitais eles estão a pelo menos 50 centímetros de distância, né? Então acho que não adiantaria muita coisa. Caramba, né? Olha a profundidade de tudo isso, né? E ele fala isso sorrindo, né, com um sorriso de orelha a orelha. E a segunda situação é quando o Charlie ele tinha um costume de pedir pizza, né, quase toda noite ele pedia pizza. E ele não recebia o entregador, ele sempre deixava o dinheiro na caixa de correio e fazia com que o cara deixasse a pizza lá na varanda e depois que o cara ia embora ele abria a porta e ia lá buscar. Numa determinada noite ele estava passando mal, né, o cara sentiu que ele estava, né, porque eles conversavam pela porta e tal, o cara sentiu que ele não estava muito bem e tal, mas beleza, cumpriu o ritual, deixou a pizza lá e tal, pegou o dinheiro e foi embora. E o Charlie abriu a porta e saiu. Quando ele saiu, o moleque estava parado na porta esperando por ele. Só que ele ficou tão impactado com aquilo que ele viu, que ele ficou meio sem reação, virou as costas e saiu vazado.
Ou seja, era uma coisa que também deveria ser, né, engraçadinha, tipo assim, se assustou e tal, virou as costas e foi embora. Mas caramba, não foi bem isso, né? Até porque ele foi embora, né? Ele ficou tão impactado que ele foi embora e provavelmente talvez nunca mais tenha voltado. Então isso é complicado porque isso afasta, né, o Charlie do ser humano Charlie, né? Ele afasta o ser humano da humanidade, digamos assim. E não é para isso, né? Eu acho que independente de qualquer situação, independente de qualquer dificuldade, independente de qualquer deficiência, isso não é excludente. Você não tem que se excluir do mundo, né? Você tem que conviver, né? Você tem que aceitar, você tem que procurar ajuda se a coisa for perigosa, como no caso desse personagem. Ele estava colocando a vida dele em risco por N mais capas situações, mas ele estava colocando a vida dele em risco. Nesse caso, vamos procurar ajuda. Mas caso contrário, né, não existe espaço para isso, né, cara? É aquela velha briga da gente, né, do ser humano de bem pela queda do preconceito, pela queda do, né, não dá para existir esse tipo de discriminação, né? Vamos brigar sempre por isso, vamos lutar sempre por isso. E voltando para aquele fato, né, que me fez ter vontade de gravar esse vídeo, gente, Brendan Fraser está valendo todo o tempo que a gente perde assistindo, que a gente usa assistindo esse filme. E detalhe, eu não sei se vocês sabem que recentemente ele deu uma declaração dizendo que ele só participou desse projeto, né, que ele só realmente conseguiu dar vida a esse personagem, que provavelmente seja o personagem que vai, e aí uma opinião muito pessoal, é o personagem que vai dar um recall da vida dele, um recall na carreira dele, que vai colocar ele de volta no caminho do sucesso, porque é um cara que sempre, né, participou de projetos legais, mas numa época em que ele era um jovem, um cara bonitinho, que estava sempre de sunga, sempre sem camisa na tela e tal. Agora ele é um cara de 53 anos, ou seja, então ele tem um patamar novo para ocupar aí, mas que pode perfeitamente ser ocupado, né? Ele teve problemas pessoais na vida dele que fizeram com que ele desse uma guinada na carreira também. Ele recentemente declarou, quer dizer, em 2018, acho que 2019, se não me engano, ele declarou que ele, né, no início dos anos 2000, ele sofreu um assédio violento, né, de um executivo poderoso lá de Hollywood, e isso fez com que ele se desgostasse da carreira, enfim, que renegasse uma série de coisas e recusasse uma série de projetos e tal. Isso foi muito ruim para ele, né, psicologicamente falando, abalou bastante a ele, e ele, né, em função disso, ele chegou quase que no fundo do poço. Só que isso não é o suficiente para destruir um ator. A gente tem outros exemplos aí, tipo Robert Downey Jr., por exemplo, que deram a volta por cima e que, né, que conseguiram retomar o caminho. E eu torço muito para que o Brendan Fraser consiga realmente retomar esse caminho dele, que faça realmente bons projetos daqui para frente, que não é que retome todo esse... E ele declarou recentemente, era isso que eu estava falando lá no início, quando eu perdi o fio da meada, que ele só participou realmente desse projeto por conta de um filme que ele rodou aqui no Brasil, sabe? Um filme chamado 12 Horas até o Amanhecer, que foi dirigido pelo Eric Easson, onde ele contracenou com Alice Braga, com Matheus Nastergaile. Foi um filme bem legal, né? Ele trabalhou com Scott Glenn, trabalhou com Mos Def e tal, e foi um filme que ele rodou aqui em São Paulo, e por conta disso ele participou da Baleia porque o Aronofsky, ele viu o trailer desse filme quando ele estava procurando atores, e aí na cabeça dele ele falou, pô, o que o Brendan Fraser está fazendo? Entrou em contato com ele e tá aí, a coisa toda aconteceu. Então o Brasil tem uma certa deu uma certa dosezinha de ajuda, deu um empurrãozinho aí para que o Brendan Fraser voltasse, né, da maneira brilhante que ele voltou. E mais uma vez eu digo, torço muito para que ele leve o Tio Chico de Ouro, porque vale a pena e merece muito. E é isso, galera. Quero muito que vocês assistam esse filme, quero muito que vocês deixem aqui embaixo, né, se vocês curtiram também, o que vocês acharam, o que vocês acharam de bom, o que vocês não acharam de tão bom assim. Vamos trocar uma ideia sobre isso aí, acho que vai valer super a pena. É um grande trabalho, é um filme muito legal, tá concorrendo com blockbusters gigantescos, tá concorrendo com filmes de orçamentos milionários, filmes, né, gigantescos, e é um filme tão pequeno, digamos assim, do ponto de vista de produção, que eu acho que vale a pena a gente dar esse destaque, vale a pena a gente dar esse olhar mais atencioso, mais carinhoso. É um projeto que realmente vai ficar para a história aí, que eu curti bastante ter assistido. Vou te pedir mais uma vez, dá um like no vídeo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, isso é tão legal, ajuda a gente a crescer, não custa nada para você, é de graça, faz bem para a pele, e a gente se vê no próximo set. Corta!